Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, ouvimos dizer que o ano escolar começou com normalidade porque os professores foram colocados. Ministério e sindicatos manifestaram-se orgulhosos e satisfeitos. Mas o ano escolar não começou com normalidade para os alunos do agrupamento de escolas Dr. Jorge Augusto Correia, em Tavira, ou do agrupamento de escolas Afonso de Albuquerque, na Guarda, ou para os alunos de PIEF do Colégio do Campo, em Vila Nova de Cerveira, ou do agrupamento de escolas Vieira de Araújo, em Vieira do Minho, ou do agrupamento de São Gonçalo, em Torres Vedras, ou da Anancorenses, em Vila Praia de Âncora e tantas outras escolas com contrato de associação, ou para os alunos da Escola EB23 do Alto do Lumiar, ou do Jardim Escola São João de Deus, em Alvalade, ambas em Lisboa, ou do agrupamento de escolas de Búzio, em Valdecambra, ou do agrupamento de escolas de Maximines, em Braga, e a lista poderia continuar. E não sou eu que o digo, são os pais destas escolas, são os dirigentes escolares da AND e da ANDAEP e a CONFAP. Os já mais antigos, como eu, certamente se lembrarão do teste do algodão. Pois é, senhores deputados, o algodão não engana e até o Bloco de Esquerda se queixa no jornal I que se multiplicam os casos de escolas com falta de funcionários, de onde resulta uma dramática ausência de qualidade à escola. Afinal, o branqueamento que o Governo e a FENPROF quiseram fazer da abertura deste ano letivo não passa no teste da realidade. Está tudo tranquilo com a FENPROF? Parece que sim. Mas está tudo bem para os diretores escolares? Não. Estão os auxiliares de educação colocados nas escolas? Não. Estão os alunos com horários sem furos e faltas de professores? Não. Estão os alunos com necessidades educativas especiais a ser verdadeiramente incluídos? Não. Estão todas as famílias com os filhos na escola da sua escolha? Não. E está o Sr. Ministro sereno e tranquilo com tudo isto? Diz que sim. E isso é que é preocupante. Esperemos que não se torne normal. Esperemos que não se torne normal para este Ministério não se preocupar, ou pior do que isso, esconder os problemas dos alunos. Senhoras e senhores deputados, o Ministério da Educação não se pode transformar no Ministério do Sindicato. Há muito mais para fazer no sistema de educação e ensino do que cumprir uma agenda corporativa. Aliás, disse o Sr. Presidente da República na sua intervenção de abertura no ano escolar do Conselho Nacional de Educação, e cito: "A miúdo se esquece que sistema de ensino e sistema educativo são realidades bem distintas e que pensar a educação só para o primeiro é ignorar protagonistas cada vez mais importantes que entram também no segundo. Ignorá-los é imaginar um mundo escolar fechado ou uma torre de marfim política solipsista." Apelou também o Sr. Presidente, e cito, que se vão dando passos que se convertam sempre a educação em ponto de encontro e não em arena de luta entre partidos ou parceiros sociais. Pois bem, é precisamente por isto que o CDS dá hoje entrada de um projeto de lei que propõe alterar a Lei de Bases do Sistema Educativo e que será debatido no Potestativo da próxima semana. A Lei de Bases, como sabem, faz 30 anos no próximo mês de outubro, justificando a necessidade de uma revisão. Por um lado, já não reflete as práticas atuais das escolas, por outro, não oferece a necessária latitude às práticas perspectivas dos próximos anos. Com esta atualização, o CDS pretende convocar todos a um processo de consensualização para que a Lei de Bases seja capaz de enquadrar não só o tempo presente, mas, sobretudo, os próximos 30 anos de educação. Propomos várias alterações no que respeita ao ensino não superior, que se podem sumarizar em 4 grandes ideias. A primeira, a estabilidade das políticas de educação por períodos de 6 anos, desvinculando as políticas dos ciclos eleitorais para garantir maior previsibilidade às escolas e às famílias. A segunda, a universalização da educação pré-escolar aos 3 e a obrigatoriedade aos 5 anos de idade, no reconhecimento que uma intervenção precoce é promotora de uma maior equidade no acesso ao sucesso escolar. Na mesma linha, a reorganização do ensino obrigatório em 2 ciclos de 6 anos para eliminar a excessiva segmentação que é potenciadora de insucesso. Terceira ideia, o reconhecimento na lei dos conceitos de autonomia e descentralização, com o objetivo de reforçar a aproximação da política educativa às pessoas. Quarta ideia, a criação de condições para a participação dos encarregados de educação na vida escolar dos seus filhos e de uma maior liberdade de escolha por via da definição de uma rede pública de educação integrada por diversas escolas e diferentes projetos educativos, incluindo não estatais, contratualizados com o Estado. António Barbosa de Melo disse, em 2007, no Conselho Nacional de Educação sobre a Lei de Bases, que a educação é uma obra de todos os portugueses, de todas as instituições e de todos os atores. Senhoras e senhores deputados,
É isto que vos propomos. Para a semana saberemos quem escolhe construir. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. A Sra. Deputada tem 3 pedidos de esclarecimento, do PS, do PSD e do PCP. Só um momento, senhoras e senhores deputados. Ok. Sim. Mariana, não é? Aparentemente são 4 os pedidos de esclarecimento. A falha foi da mesa. 4 pedidos de esclarecimento. Para além daqueles que eu já referi, há também um pedido de esclarecimento do Bloco de Esquerda. Primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Porfírio Silva. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a sua intervenção tem 2 aspectos. Vou referir-me rapidamente ao primeiro e depois dedicar-me ao segundo. Sobre a abertura do ano escolar, é muito simples. Teremos que falar nisso mais calmamente, porque eu sei que a Sra. Deputada não estava neste Parlamento e eu também não estava, quando as aberturas de ano letivo do Ministro Nuno Crato eram uma atrapalhada atrás de atrapalhada, e o CDS, nessa altura, não se importava muito com isso. E nessa altura estava muito bem, mas agora, quando os professores são colocados a tempo, quando os professores há menos professores com horário zero, quando se prepara a contratação de 450 assistentes operacionais, contratos, não é remendos, quando arranca o programa de promoção do sucesso escolar, quando arranca outra vez a educação de adultos, quando se reinveste nas escolas, quando se faz tudo isso e quando se dialoga com os diretores, com os professores e com as escolas, os senhores voltam à FENPROF, os senhores voltam aos contratos de associação, os senhores voltam à pura ideologia. Mas, enfim, isso nós até já esperávamos. Mas quanto à lei de bases do sistema educativo, aí o caso é mais grave, Sra. Deputada. A Sra. Deputada anuncia que no próximo putestativo, daqui a meia dúzia de dias, é que vamos ver quem é que é a favor disto ou daquilo em matéria de lei de bases. Ó, Sra. Deputada, eu diria, e peço desculpa, tenho até muita consideração por si, mas eu diria claramente, é uma extrema irresponsabilidade pensar que é assim que se constroem consensos, que se constroem convergências, que se constroem acordos em matéria essencial como a educação. A Sra. Deputada tem a noção de quanto trabalho, quantos debates, quantos artigos, quantos colóquios se fizeram na primeira lei de bases para conseguir construir consensos? A Sra. Deputada tem alguma noção da diferença entre isso e dizer 2 para a semana vamos decidir a reforma da lei de bases? A Sra. Deputada sabe que o Conselho Nacional da Educação está ainda a fazer decorrer um conjunto de iniciativas para discutir a lei de bases e para discutir as perspectivas da lei de bases. A Sra. Deputada sabe... Conclui, Sr. Deputado. Concluo já, Sra. Presidente. A Sra. Deputada sabe que o Sr. Presidente da República está convidado para participar neste processo, que a Assembleia da República, através da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, se quer associar a esse processo, precisamente para fazermos as coisas com tempo, com seriedade. Não. De certeza que a Sra. Deputada não sabe, porque se soubesse, não fazia a irresponsabilidade de querer falar de convergências e de consensos e vir aqui numa jogada, numa manobra parlamentar, a tentar matar esses consensos, a tentar matar essas convergências e a desrespeitar os pais, os alunos, os professores e a desrespeitar a educação em Portugal. Responsabilidade, Sra. Deputada, responsabilidade, é isso que se lhe pede. A Sra. Deputada fez saber à mesa que responderá ao conjunto das perguntas. Assim sendo, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Alves. Se eu falar com mais calma, tem mais eficácia. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Antes de mais começar por lhe agradecer e depois da intervenção do deputado Porfírio Silva, o facto de ter trazido aqui o tema da educação, nomeadamente a abertura do ano letivo, para que nós possamos esclarecer os portugueses de que há uma narrativa de abertura do ano letivo com tranquilidade e que efetivamente não é isso que se verifica.
o governo social-comunista e a geringonça parlamentar têm feito crer de que na educação está tudo a correr bem. Mas nada mais errado do que isso. O que na verdade aconteceu é que não houve o tradicional festival sindical de Mário Nogueira e que com isso pode-se fazer crer de que está tudo bem em educação. Mas na educação, a educação não se esgota na colocação de professores. Se nós quisermos até, a colocação de professor é um ato administrativo e se nós entendermos que a colocação de professor seja feita até ao final de cada ano letivo, podemos fazê-lo. Mas não é isso. Como diziam anteriormente, há mais vida na educação para além da colocação de professores. Eu gostaria de perguntar à deputada Ana Rita Bessa se tem conhecimento, porque nós temos feito um contacto permanente com as escolas, se tem conhecimento de que há ruptura financeira nas escolas públicas. Isto é, há cortes de aproximadamente 20% no orçamento para despesas correntes. Fomos informados por todos os diretores de escola que contactámos que possivelmente não haverá dinheiro para pagar as despesas de água, de luz, de comunicações, de aquecimento durante este primeiro período. Mas eu só espero que destas bancadas da esquerda não se vá meter água e como ainda não há solução, porque os diretores de agrupamento pediram soluções para este problema e não há resposta por parte do Ministério, que se lembrem de inventar que, fruto da reposição de vencimentos dos professores, como já passaram a fazer parte dos mais ricos, eles próprios também se devem cotizar e pagar as despesas de funcionamento. Eu espero que não chegue a este ponto, que se arranje uma fórmula esquisita de o fazer. E mais, a senhora deputada Ana Rita Bessa falou aqui muito bem que há falta de auxiliares na educação. Este Governo e esta maioria tiveram a decência, ou a indecência neste caso, digo, de reduzir o número de horas de trabalho sem acautelar o impacto que teria nos serviços públicos, nomeadamente na educação. E com isto, o problema que já era grave foi agravado, nomeadamente para quem tem preocupações de natureza social e com os mais desfavorecidos. Eu gostaria de saber, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, se tem conhecimento de que há unidades de multideficiência que não estão neste momento a funcionar por falta de auxiliares de educação. E, por outro lado, e é importante também, e quero terminar rapidamente, se tem mesmo de terminar rapidamente, Sr. que há hoje e que houve durante todo o ano letivo, não houve um pagamento sequer, uma transferência sequer do POCH para as escolas profissionais, que andaram a financiar durante todo o ano letivo o ensino profissional e que neste momento se encontram também eles endividados com encargos para poderem cumprir com as suas obrigações ao nível de funcionamento dos vencimentos com os auxiliares, com os professores e também para poder cumprir e pagar os seus impostos. Muito obrigado. Sra. Deputada Ana Mesquita. Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, é extraordinário o momento que nós acabamos de testemunhar. Até parece que o CDS, que foi integrante ativa de um governo que protagonizou o maior ataque de sempre à escola pública, o maior ataque de sempre à escola pública, vem agora apresentar-se como paladino da escola pública, uma espécie de solução que agora de repente apresenta. Mas o que é isto? O mesmo CDS que, a par do PSD, atropelou reiteradamente a Lei de Bases do Sistema Educativo e a Constituição da República Portuguesa, que esta é que é a questão, não é? No que à educação diz respeito, vem agora com esta proposta. O CDS está-nos aqui a dizer o quê? Quer alterar a Lei de Bases do Sistema Educativo para quê? É para colocarem lá o que é a vossa perspectiva de destruição da escola pública, a vossa prática política que tiveram? Toda a destruição que foi feita, é isso que querem pôr em lei? Então, se é isso, Srs. Deputados, não contem connosco, porque nós lembramos muito bem o que é que foi atrapalhada, o que é que foram as sucessivas atrapalhadas, atrapalhada em atrapalhada até atrapalhada final, do governo PSD-CDS no início do ano letivo, de tal maneira que até o ministro Nuno Crato veio pedir desculpa pelas atrapalhadas que arranjou. Pois é, senhores, não é essa a nossa visão da escola, não é de toda a nossa visão da escola. E porque se querem alterar a Lei de Bases do Sistema Educativo para isso, não contem connosco para esse peditório. E se querem apagar da nossa memória os cortes, os despedimentos de milhares e milhares de professores, a não contratação de milhares de outros trabalhadores fundamentais para o bom funcionamento das escolas de vossa responsabilidade, o encerramento de tantas e tantas escolas por esse país fora, não.
Nós não esquecemos. Nós não acordámos ontem para a defesa da escola pública, a defesa intransigente. Nós sempre demos a cara por esta luta, sempre continuaremos a dar, sempre abraçaremos esta luta. E o CDS? O CDS não. O CDS andou no outro lado. O CDS andou no lado negro da força, da destruição, do ataque à escola pública. Essa é que é a verdade. É verdade. E se até há problemas para resolver, com certeza que há, e estão identificados, os sindicatos também já os denunciaram, nós continuamos a denunciá-los, e há, como é o caso da falta dos auxiliares, a falta de técnicos, a falta de psicólogos, não podemos esquecer, com certeza, Sra. Deputada, do imenso, do tremendo contributo que PSD e CDS deram para a situação de caos com que tentaram minar a escola pública. E esta é que é a questão. O PCP cá estará, como sempre, na linha da frente da defesa da escola pública. Agora, não contem connosco para subverter a escola pública. Terminou o seu tempo, Sra. Deputada. Fosse a lei de bases do sistema educativo cumprida e metade das trapalhadas do governo PSD e CDS nunca sequer teriam acontecido. Para um último pedido de esclarecimento, Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, registamos que a Sra. Deputada veio aqui fazer o preâmbulo do protestativo da próxima semana, não sabemos se por falta de assunto ou por real interesse na lei de bases, mas é compreensível o interesse do CDS na questão da mudança da lei de bases. O CDS nunca gostou da lei de bases, como nunca gostou da Constituição, aliás, votou contra as duas e, portanto, o problema do CDS não é a necessidade de um consenso, é que o CDS não gosta do consenso que foi criado na lei de bases e na Constituição e, portanto, quer submeter todos os outros àquilo que o CDS acha que deve ser o consenso. Aliás, aquilo que o CDS disse na altura de votar a Constituição foi que votava contra porque ela era paternalista na medida em que oferecia serviços sociais às pessoas e que dizia o seguinte: um ensino particular reduzido às precárias características de supletividade do ensino público. O problema do CDS com a Constituição e com a Lei de Bases é que o ensino particular e privado não andava a viver às custas do dinheiro público. O problema do CDS com a Lei de Bases é que não permite implantar um gigantesco contrato de associação para desviar dinheiro dos impostos para os colégios privados. Isso foi o que nós ficámos a saber. E tanto não gosta da Lei de Bases que o CDS sequer nunca fez questão de cumprir a Lei de Bases. E basta olhar para a Lei de Bases e ver que ela obriga o Estado a garantir oportunidades de acesso e sucesso escolar, comparar isso com o vocacional de básico que o Governo da Direita introduziu e perceber que a Lei de Bases não foi cumprida. Quando olhamos para a Lei de Bases e vemos que a educação deve contribuir para a correção das assimetrias, desenvolvimento regional e local, o que é que o Governo do CDS e do PSD fizeram? Fecharam escolas nas zonas do interior. Quando olhamos para a Lei de Bases que diz que a educação deve assegurar uma escolaridade de segunda oportunidade para aqueles que não tiveram a oportunidade de usufruir dela na idade certa, o que é que o CDS e o PSD fizeram? Acabaram com o ensino de adultos. Em tudo o que está, até no capítulo do desenvolvimento curricular, o CDS e o PSD conseguiram contrariar a Lei de Bases quando ela diz que a educação também deve servir para criar um espírito crítico e seres humanos que possam contribuir para um progresso justo do país. Em tudo, o CDS e o PSD contrariaram a Lei de Bases. Se há problemas nas escolas hoje... Para concluir, Sra. Deputada. Sr. Presidente, há problemas nas escolas hoje, mas alterar a Lei de Bases não vai resolver nenhum desses problemas. Há falta de funcionários, o que é que diz o Bloco de Esquerda? Vinculem-se. O que é que disse o CDS e o PSD? Chamem os SEI, chamem os desempregados para trabalhar nas escolas. Era assim que o CDS resolvia os problemas da escola pública. E, portanto, Sra. Deputada, eu pergunto-lhe, depois de tudo aquilo que fez, acha que este país confia no CDS à revisão da Lei de Bases? Acha que, mesmo que fosse possível melhorar a Lei de Bases, que era ao CDS que o país ia confiar para fazer essa tarefa? Terminou o seu tempo, Sra. Deputada. Termino mesmo. Estão aqui professores, alunos do Liceu de Camões, um liceu que pelo qual o seu governo não fez nada. Pergunto-lhes, se tiver coragem para ouvir a resposta, o que é que o seu governo fez por eles? Para responder, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, sobre o passado, eu de facto não estava cá, mas estava no país. E, portanto,
acho uma certa graça voltarmos a essa discussão quando, por exemplo, quando se define a abertura do ano escolar ou o sucesso da abertura do ano escolar a partir da colocação bem-sucedida de professores, eu pergunto-lhe se essa colocação foi tão extraordinariamente colocada quando, afinal, na lista de reserva de recrutamento, afinal, há 6.000 lugares ainda por preencher no dia 17 de setembro. Portanto, se estava tudo colocado, no dia 17 não seriam precisos mais 6.000 professores na escola. Pergunto-lhe, nas nossas escolas há cativações? Ah, sim senhor. Há alunos em contentores? Ah, sim senhor. Há escolas com infiltrações e amianto agora, neste ano letivo? Ah, sim senhor. Há faltas de funcionários neste ano letivo? Ah, sim senhor. Há turmas mistas? Ah, sim senhor. Há turmas a ultrapassar o número máximo de alunos? Ah, sim senhor. Isto passa-se neste ano letivo da responsabilidade do Governo de Vossas Excelências. Em todo caso, eu concordo que não é interessante passarmos os próximos 30 anos a discutir o governo anterior. E é por isso que o CDS propõe aqui desencadear um processo de discussão de uma alteração à lei de bases. Não trazemos a verdade absoluta e gostaríamos que os senhores viessem a jogo. O PCP já disse que não vem a jogo. Eu gostaria de saber se o PS e o Bloco de Esquerda também preferem manter o status quo, sabendo que há alterações que os próprios defendem, como a negociação do pré-escolar aos 3 anos, mas que preferem não discutir, simplesmente porque a senhora deputada acha que o CDS não tem moralidade ou que este Parlamento, melhor ainda, não é o lugar certo para fazer essa discussão. Eu volto a dizer, o CDS trará no potestativo uma proposta de alteração da lei de bases. Se os senhores não concordam, venham a jogo e tragam as vossas alterações para podermos passar os próximos 30 anos a ter uma discussão mais produtiva. Obrigada.